Olá galera, beleza? Pessoal, dando continuidade aqui nos nossos estudos em torno da origem da filosofia. Na aula passada eu disse para vocês que hoje a gente partiria para uma nova averiguação em torno da filosofia, em que nós adentraríamos realmente nesse tema. Hoje a gente vai debater em torno da Escola de Mileto. A Escola de Mileto é tão essencial para o Enem porque nós temos 3 questões que envolvem esses filósofos na história do Enem. Beleza? A primeira coisa que a gente deve perceber é porque a filosofia, quando ela surge, ela faz a passagem da cosmogonia para a cosmologia. O que é isso? Repetindo. A cosmogonia é aquela teoria mítica que ela vem falar em torno da origem da natureza, do universo. E essa origem, ela está aplicada, ela está condensada na tentativa de explicar a realidade por meio da intervenção dos deuses. Agora perceba, essa explicação mítica, com o passar dos tempos, ela vai sofrendo mudanças na sua explicação, em que a filosofia executa a passagem da cosmogonia para a cosmologia. Ou seja, a gente deixa de pensar a reflexão somente como intervenção divina, a realidade enquanto intervenção divina, e a gente passa a tentar ter uma explicação mais voltada para a realidade física, a realidade material, em que essa explicação, a forma de explicação, ela também muda. Ela é cosmologia por quê? Ela é cosmologia porque a partir de agora nós não teremos mais uma explicação de narrativas fantásticas, mas nós teremos explicações que partem de dados lógicos e racionais. Como eu disse para vocês, a primeira escola, o primeiro pensamento filosófico que a gente vai estudar é a Escola de Mileto. O que é que a Escola de Mileto ela tinha de tão essencial? Porque eles são os primeiros pensadores em que eles, ao observarem cosmologicamente a physis, a natureza, eles vão traçar um arqué. E o que é arqué? Arqué é o princípio de tudo que vem a ser, o princípio de tudo que vem a ser originado. Esse princípio, para os pré-socráticos, ele não somente causa, ele não somente gera, mas esse princípio, sobretudo, ele ordena todas as coisas, ele confere uma organização, beleza? Esse princípio, denominado de arqué, para os pensadores de Mileto, ele vai ser um elemento da própria natureza. Por quê? Porque esse elemento, os pensadores de Mileto acreditavam que essa partícula, esse elemento da natureza, ele deveria ser universal. É a natureza que se autogera, é a natureza que se auto-organiza. É só você pegar. A criação, ela não está fora do mundo, ela não está fora da natureza, mas está dentro da própria natureza. É uma criação que gera e ela também ordena todas as coisas. Então, eles vão buscar um elemento na natureza, que seja capaz de tudo gerar e tudo organizar. Aqui eu vou tratar como pensadores da physis, mas no Enem ele vai chamar de pensadores pré-socráticos. Aí vamos lá. O primeiro pensador que eu queria debater com vocês é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele vai ser um pensador, vai ser um filósofo da physis que, ao compreender o seu mundo, physis, a sua realidade, ele vai fazer as seguintes observações. Primeiro, ele observa que a Terra está suspensa sobre a água. É como se a água ela deixasse a Terra suspensa, a Terra boiando. Ao observar isso, por quê? Porque Mileto ele é uma ilha. Ao observar isso, ele faz a seguinte constatação, que a Terra é sustentada pela água. Segunda constatação, ele vê que a água é essencial à vida, que tanto animais quanto as plantas, eles precisam de água para poder ter vida. E ele faz uma outra constatação, que a água ela não confere somente vida, mas ela também confere a existência de toda a natureza. A água ela é onipresente. E essa é uma característica essencial para a gente poder compreender. Por quê? Porque o elemento originário, ele na sua plasticidade, ele é onipresente, ele está presente em todos os elementos. Então veja, a arqué é um elemento presente na natureza que gera toda a natureza e se faz presente em toda ela.
A água que Tales ele fala não é a água material, não é a água física, mas ele toma como exemplo a água de modo a gerar uma transcendência naquela explicação. Ou seja, a água, o úmido, não é o elemento físico quando ele fala, mas é um elemento transcendente, onde tudo é gerado pela água, o seu sentido. Por quê? Porque a água ela vai transferir a vida, ela vai conceder a vida, ela vai conceder a existência. É só você ver o seguinte: quando os pensadores eles vão para fora, quando eles vão tentar buscar compreender outros planetas, o que é que eles procuram? Água. Por quê? Porque se tem água, tem vida. Aí veja, esse pensamento é o próprio pensamento de Tales. Procurar água, porque a água é geradora de tudo, no caso, a vida. Segundo pensador, Anaxímenes. Anaxímenes, diferentemente de Tales de Mileto, ele coloca que essa arqué, o princípio de tudo que vem a ser, na verdade seria o ar. O ar. Ele diz que o ar ele está presente em tudo. O ar está presente em todos os elementos. Repito, não é o ar somente enquanto esfera física, mas sim como transcendente, ou seja, que vai além de toda essa realidade. O ar tem um escrito, inclusive esse escrito caiu no Enem, em que trata o seguinte: o ar ele é gerador de tudo. O ar rarefeito, o ar quando ele não está condensado nós respiramos, o ar quando ele se une forma a água, o ar quando ele se condensa mais forma o copo, e quando ele mais condensado ainda, ele se transforma em pedra, as esferas rochosas. Por que é que ele diz isso? É uma forma de Anaxímenes explicar que o ar, ele tudo gera, ele está presente em tudo e ele organiza tudo. Depende somente da sua capacidade de expansão ou condensação. Terceiro pensador de Mileto, nós temos Anaximandro. Anaximandro, ele é um pensador que, ao observar a physis, ao observar a natureza, ele denomina que a arqué é o apeiron. E o que é que significa apeiron? O copinho redoso, viu este daqui? Este copinho aqui até agora está servindo, por exemplo, para 2, mas vai servir para os 3. Como exemplo, o apeiron, ele é a, no grego, não, peiron, que são as peiras. Não a pera de comer, mas a pera é o perímetro. E o que é o perímetro? São os limites. Este copo, ele possui um perímetro, ou seja, ele possui um limite. E a partir desse limite que ele tem, ele é identificado como copo. É que nem eu denominar esse chaveirinho. Qual é o nome dele? Chaveiro. Mas qual é o personagem do Star Wars? É o BB-8. Aí veja, Star Wars Forever. Anaximandro, quando ele coloca o apeiron, ele diz que o princípio é aquilo que não é determinado, é o infinito, é o ilimitado. Por quê? Porque ele diz que esse limitado ele é gerador de todas as coisas e eu não consigo dizê-lo, eu não consigo falar sobre ele. Porque imagine só você conseguir falar sobre alguma coisa ilimitada se a sua esfera racional ela é limitada. Anaximandro ele tem o apeiron justamente como esfera de princípio, porque a gente não consegue observá-lo, identificá-lo, traduzi-lo. A galerinha do Potterhead, do cabeça de Harry Potter, do Harry Potter, da testa lá do... Como é o nome? Do raio. Tem um personagem lá, Lord Voldemort, em que ele é denominado a todo momento nas obras como aquele que não pode ser mencionado, aquele que não pode ser dito. O que não pode ser mencionado é justamente o ilimitado, é aquele que a gente não tem condições de falar. Aí veja, dentro dessa explicação de physis, de arqué, Anaxímenes ele fala o seguinte, que essa arqué, que esse princípio, no caso o apeiron, ele é gerador de todas as coisas e também organizador. E ele está presente em toda a realidade. Beleza? Galera, estude, mantenha o foco. Escola de Mileto, ok. Até agora, o que caiu no Enem, consegui dizer aqui para o vídeo de vocês. Mantenha o foco e não se esqueça, estude sempre.
A frase máxima de Star Wars, a melhor franquia de filmes desse mundo, os personagens sempre dizem que a força esteja com você, que a força esteja com vocês, desde o momento que vocês se acordam até o momento que vocês vão dormir. Não se esqueçam de estudar, foquem no estudo, vençam, procurem cada vez mais se atualizar, vai dar certo. E foco no Enem. Vamos chegar junto, valeu!